doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, homem, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, queridos? A paz, Almir, a paz, Fátima. Mais uma vez estamos aqui para louvar o nome do nosso Deus, adorar esse Deus tremendo, maravilhoso, que nos traz cada vez mais a sua verdade e que nós possamos, buscar cada vez mais essa presença. Eu quero começar esse orando pela nossa nação. E você também, se você estiver em casa, se você estiver ouvindo isso mais tarde, pode ser, quero pedir pela nossa nação. Eu acho que é um momento que a gente tem que estar crendo que Deus está no controle da nossa nação. E para isso, nós, como igreja do Senhor, fomos chamados para isso, para entregar nas mãos de Deus tudo aquilo, toda a direção do país, todos os políticos do nosso país, independente de quem seja. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Uma das coisas que veio no meu coração aqui, que uma vez Manassés assumiu o governo de Israel, ou seja, de Judá, Benjamim e Judá, Israel do Sul, vamos dizer assim, e as duas tribos, do Sul. E aí nós vimos que ele fez coisas horríveis, Mas depois ele se arrependeu e se consertou. Porque Deus tem um propósito na vida, na sua vida, na minha vida e na vida da igreja. Nós temos o poder que Deus nos autorizou através de Jesus Cristo, porque somos o cabeça, para poder determinar a bênção, em nome de Jesus. É assim que Deus nos deu. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eu quero colocar diante de Ti, Pai, o momento que a nossa nação está passando. A gente não podemos julgar, a gente vê fatos, mas não estamos ali evidenciando. Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Nós temos as nossas escolhas, mas o Senhor tem a sua escolha. A forma de agir melhor é o Senhor. Da forma como o povo de Israel foi conduzido através de José para o Egito, para ali formar a nação, no Egito, uma nação totalmente carregada de deuses estranhos, e o Senhor permitiu que ali naquele momento a nação de Israel fosse, como se disse, fosse envolvida pelo Egito, e praticamente ficaram escravizados no futuro através de um outro faraó, de um outro rei. E por isso, Senhor Deus, ali o Senhor permitiu que a nação de Israel crescesse.
mas que no devido tempo o Senhor libertou. E eu creio, Senhor Deus, que Tu tens um plano para o Brasil, e nós como igreja aqui, eu junto com os irmãos da nossa igreja, com mais alguém que esteja nos ouvindo, eu não me coloco de joelhos aqui, estou numa live, estou aqui conversando, falando com as pessoas, mas eu me coloco meus joelhos, Senhor Deus, é o meu coração de prostrados a Ti, para que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa fazer algo, Pai, que possa evidenciar a Tua presença nas decisões que serão tomadas. E tudo que vier a acontecer, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer com que, em nome de Jesus, tudo que for maligno caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que seja conchavo com o maligno, conchavo com o inimigo, conchavo com coisas que vai prejudicar a nação, a nossa nação, Senhor, eu peço que o Senhor venha, Pai, intervir, Pai, mudar esse quadro, Pai, porque o Senhor é Deus, ó Pai. Nós, como igreja do Senhor, entregamos a nação do Brasil nas Tuas mãos, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é Deus que pode mudar todas as coisas. A gente daqui de fora, Pai, a gente não está vendo, a gente sabe e temos os nossos julgamentos, mas o mais importante, ó Pai, é que o Senhor, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos e declaramos que o Brasil é um país, ó Deus, é uma nação cujo Deus é o Senhor, quando Jesus Cristo redimiu nossa nação. Não só eu, só que estou orando, várias igrejas, nós estamos colocando diante do Senhor, diante dessa mudança que está por vir. Nós pensamos, ó Pai, que nossa nação estava crescendo e vai crescer. Veio doenças, veio situações difíceis, mas o Senhor conseguiu reverter, Pai, e nós estamos aqui como igreja do Senhor, mesmo que ficamos afastados um tempo da congregação, não deixamos de pregar a Tua palavra de Deus. Portanto, Senhor Deus, em nome de Jesus, envia, Senhor Deus, Seus anjos lá em Brasília, aonde quer que seja, Pai, para que possa, Senhor Deus, fazer com que a nossa nação, Pai, seja tirado todo o mal, Senhor Deus, e tudo aquilo que vier, Senhor Deus, para tentar matar, roubar, destruir, enviado pelo diabo, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Envia, Senhor Deus, os Seus anjos. Nós cremos no poder da oração, Pai. Cremos, ó Pai, que Tu és um Deus que pode mudar toda e qualquer situação, e é por isso que nós estamos orando, Senhor Deus. Colocamos o nosso presidente atual, que é o Jair Bolsonaro, colocamos o presidente que vier a ser presidente, colocamos tudo nas Tuas mãos. As eleições, o poder jurídico, o poder judiciário, né? O poder executivo, judiciário e o poder legislativo da nossa nação, Pai. Para que possa o Senhor agir, Pai. Joga por terra todo o mal, Senhor Deus. E abençoa a nossa nação. Coloca a Sua mão sobre a nossa nação. Estenda a Sua mão, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, para que Tu possas, ó Pai, fazer o melhor para a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa nação nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queremos que a nossa nação seja uma nação, a Bíblia fala para que nós oremos pelas nossas autoridades, né? Eu vou abrir aqui a Bíblia aqui para a gente poder ler, 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, Segunda Timóteo, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Primeira Timóteo, amados. Que diz assim, versículo 1. Antes de tudo, peço que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom
e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate de todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto eu fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios e fé na verdade. Então, amados, nós podemos ver aqui, amado, que o apóstolo Paulo aqui, ele fala que nós devemos colocar a nossa vida em oração pelas autoridades, pelos reis, no caso, na época de Paulo. E ele não fala o nome do rei. Ele se abstém de dizer quem é o rei. E ele coloca no capítulo 13 de Romanos que toda autoridade que foi dada a um governante, a uma autoridade, a uma pessoa que tem o direito, foi permitido por Deus. Então a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E que nós devemos ser, nesse momento, colocar nosso presidente, que é o nosso presidente Bolsonaro, e colocar tudo aquilo que está sendo decidido para que isso venha em conformidade com a vontade de Deus, né? Nós somos igreja do Senhor e pedimos o melhor para a nossa nação. Por quê? Porque as pessoas que estão aqui debaixo da nação, se for uma condição ruim, né? Se for uma direção ruim, né? Todos que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa. O que é uma vida mansa, mano? É uma vida sem tribulação. Uma vida mansa é uma vida que você possa ter uma vida onde você viva e possa fazer com que não tenha dificuldades, lutas, roubos, assaltos, coisas que venham prejudicar, que vocês sejam cada vez mais escravizados pela nação, como foi feito no Egito. Então aqui nós vemos, orem em favor dos reis, de todos que exercem autoridade. Não é um, não. São todos que exercem autoridade na nossa nação, né? A nossa nação, um sistema presidencialista, e que nós temos 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Todos 3, eles têm que andar em harmonia para que a nação possa andar corretamente. E nós vemos que isso não tem acontecido, né? Havendo divergências, acusações levianas de ambas as partes, mas nós não podemos tomar partido. Nós não somos partidaristas. Nossa nação é celestial. Nós somos cidadãos dos céus para intervir para o bem da sociedade e, como disse bem aqui, para que vivamos vida mansa e tranquila, né? Uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Como que podemos exercer piedade numa nação onde há tanta violência, onde há tanto roubo, safadeza, coisas erradas, né? A gente fica à mercê de situações ruins. Agora, quando nós oramos, nós pedimos uma vida mansa e tranquila, para que eu e você possamos pregar o Evangelho, para que o Evangelho seja a voz do povo, seja a voz nossa, para que possamos salvar vidas para o reino de Deus. E independente se vier tribulação, nós não vamos deixar de falar de Jesus. Mas com certeza, aonde uma nação que é proibida, que nem outros países que nós vemos, que são proibidos de falar de Jesus, é muito mais difícil. Uma nação dessa, ela tem dificuldades. Os cristãos, como no passado, em Roma perseguia os cristãos, e eram mortos, né? Eram feitos de pessoas colocados como diz, para divertir um povo que olhava e via aqueles gladiadores lutando numa arena para poder salvar sua própria vida. Queriam colocar eles em lugares
aonde eles eram desafiados, eram proibidos de falar de Jesus, né? E isso não foi somente em Roma, mas isso também na época de Hitler, isso também nas épocas na Europa, a noite de São Bartolomeu, que foi uma morte horrível de tantos cristãos, e outros casos que a gente pode citar, que você pode ler na história do cristianismo. Então, amados, o que nós queremos é vida mansa e tranquila, e por isso nós empregamos a nossa palavra pela autoridade, para que possamos, que nossa nação seja resgatada por Jesus, né? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando você tem liberdade para falar de Jesus, é muito melhor, é muito mais fácil. E a nossa nação sempre foi uma nação que nós temos esse direito, né? E ninguém pode tirar esse direito de nós, de viver a liberdade para pregar o Evangelho, né? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos uma nação assim, né? A Constituição nos libera isso, nos dá direito a essa liberdade de pregar o Evangelho. Então, nós, para termos uma vida mansa e tranquila, nós temos que orar pelas nossas autoridades, clamar ao Senhor para entrar e tomar posição nas decisões que serão feitas. Não sei quem vai tomar as decisões, aonde prevalecerá a decisão, mas que prevaleça o Senhor na decisão, em nome de Jesus. E ele fala logo no versículo 5, só há um mediador, há um só Deus, né? Nossa nação pode pregar outros deuses, mas você e eu, né? Aqueles que somos cristãos, sabemos que só existe um Deus. E esse Deus, amados, tem um mediador. O mediador é Jesus Cristo. Não existe outro mediador. O que é mediador? Mediador é aquele que faz a ligação de você com Deus. Antes, a mediação era feita através de sacrifício de animais, mas Cristo se tornou o Cordeiro Pascal, né? Veio Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que fez com que nós pudéssemos, o véu foi rasgado de cima a baixo, e nós possamos pregar o Evangelho e falar com Jesus Cristo. Temos esse acesso a Deus através de Jesus Cristo, que é o nosso único e verdadeiro mediador. Não queremos que o nosso mediador seja as autoridades governamentais de forma nenhuma. Não queremos estar aqui dependendo de governança. Queremos aqui estar dependendo de Deus. Você é servo, você é filho. Você é filho do Rei Jesus. E nós estamos aqui vivendo para Ele, porque sabemos que nosso tempo é limitado aqui. Mas o momento que estamos aqui é para salvar outras vidas para o reino de Deus. É para libertar os cativos e os oprimidos, como diz Isaías 61. E nós estamos aqui para isso, amados. Então, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem. Deus teve que se encarnar em homem para poder salvar as vidas. Ele, né, veio aqui a este mundo como o último Adão, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, para que pudesse resgatar aquilo que foi perdido, a dignidade humana, né? Quando entrou o pecado no mundo e nos fez condenados à morte. Hoje nós somos salvos pela misericórdia de Deus e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos uniu a Deus novamente, nos reconciliou. Nós somos reconciliando com Deus através de Jesus Cristo. Então, amados, Ele, como diz aqui, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por alguns, não. Ele deu para resgate de todos. Todos têm direito à salvação. Nós não podemos negar a palavra de Deus a ninguém, nem mesmo aquele que a gente pode detestar, achar que está errado, mas nós temos que ministrar a palavra de Deus.
porque na época que Jesus faleceu e deixou os seus discípulos, um discípulo chamado Ananias, ele foi confrontado com o maior inimigo naquela época, era Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos e matava. Os prendia e levava para Jerusalém junto aos sacerdotes para serem julgados. Ali foi uma perseguição desumana por um homem chamado Saulo de Tarso. Eu não sei quantos Saulo de Tarso ainda vão existir nesta nossa época, nesta nossa geração. Mas esse Saulo de Tarso também, ele pode receber uma palavra de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está dentro de qualquer homem que não queira aceitar Jesus. Porque o que está dentro de nós é a semente do Espírito Santo. E essa semente veio para libertar aqueles que estão aprisionados por esse mundo, aprisionados pela cobiça. Por isso estamos aqui para louvar o nome desse Deus, para dizer que Deus é Deus. Mesmo que ficamos doentes, mesmo que ficamos de qualquer jeito, não importa, como nós louvamos aqui ainda há pouco. Esse Deus é tremendo, amados. Mas Ele está contigo aí. Ele está comigo aqui. Ele está ouvindo a sua oração, a minha oração, o nosso clamor pela nossa nação, pelas autoridades também. Quem sabe uma autoridade dessa, como o Saulo de Tarso se converteu e caiu do cavalo, possa também cair de um cavalo, cair de algum pedestal onde ele mesmo construiu, pensando que for um Deus, pensando que pode alguma coisa acima de Deus. Ninguém pode, nada acima do nosso Deus. Só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, aquele que veio a esse mundo, que entregou, não fez com usurpação ser igual, não veio bater no peito dizendo, eu sou Deus Filho, não. Ele se tornou servo, como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, com o próprio Saulo de Tarso escreve isso para você e para mim, usado, porque ele foi transformado de perseguidor em perseguido, porque depois que ele tomou a chave dessa palavra de Deus, que ficou o pregador da palavra de Deus, ficou o professor do Evangelho, aquele que sistematizou o Evangelho na carta aos Romanos, nos explicando claramente como devemos seguir a Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que estou aqui, amados. É por isso que estamos aqui. Estou aqui na tua... Estamos aqui na presença de Deus, porque Ele tem algo especial para você e para mim também. É por isso que estamos clamando ao Senhor pela vida até das autoridades. Não queremos que morram, queremos que se convertam. Queremos que eles tenham uma noção e a visão de Deus, a visão verdadeira. Como Paulo diz aí, para isto o Saulo de Tarso, que está escrevendo essa carta para Timóteo, que era um perseguidor, ele diz, para isto fui designado pregador da palavra de Deus, influenciador do cristianismo, aquele que mudou praticamente a vertente do Evangelho, escrevendo palavras onde o próprio apóstolo Pedro, o seguidor de Jesus, aquele que andou com Jesus, disse, Paulo fala coisas maravilhosas sobre o Evangelho. Nós sabemos disso, amados, e por isso que nós temos esse coração quebrantado. Somos ensináveis, queremos ser ensinados a cada dia mais, procurando. Afirmo a verdade, diz Paulo, eu não minto, mestre dos gentios, porque antigamente a palavra de Deus parecia que era só dos judeus, porque Jesus era judeu, mas Jesus não veio para judeus, ele veio para todos, como diz aqui, todos. Ele quer, Deus quer a salvação de todos. O capítulo do versículo aqui, orem. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos, não é alguns, sejam salvos. Amém, queridos? Eu vou ficar por aqui nesta mensagem
não somente para a nação, não somente para orar pela nossa nação, mas também para orar por você, pela sua casa, pelas influências negativas que muitas vezes vêm através de tantas informações que a gente não sabe se é verdade. A verdade é uma só. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Vamos orar e Deus tem o melhor para você e para mim. Vamos pedir ao Senhor. Eu sei que nós temos a escolha, como eu tenho também, mas o que nós temos que entregar é na mão de Deus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, coloco diante de Ti, Pai, essas vidas que vão estar ouvindo esta mensagem e que possam, Senhor Deus, estar somando, não somente comigo, mas com todas as igrejas da face da terra, o melhor para a nossa nação. O melhor, Senhor Deus, para o povo, aonde quer que ele se encontre. Talvez, ó Pai, aprisionado, talvez um missionário, Pai, que esteja num dos países desses que são perseguidos. Seja com cada um deles, ó Pai, seja com cada um de nós, seja, Senhor Deus, entra em cada casa que ouvir essa mensagem. Sopra o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor, cura os enfermos. Ah, Senhor Deus, se há uma pessoa com câncer, em estado final, talvez entregando a morte, o Senhor é aquele que ressuscita os mortos, Pai. O Senhor é aquele que dá vida com propósitos. E é por isso que nós oramos, ó Pai, porque não sabemos muitas vezes o que Tu estás preparando. O Senhor é Deus e tem a direção de tudo, e nós entregamos o Brasil nas Tuas mãos. Seja o controle do Senhor. Nesses momentos, ó Pai, que haverá ou não haverá uma transição de poderes, ou seja, de governos, onde está o Senhor. Ali haverá, Senhor Deus, a Tua verdade. Por isso nós estamos orando, colocando diante do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Deus abençoe você. Fique na presença do nosso Deus. Não se esqueça, nunca, que Jesus morreu por nós, para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Deus abençoe vocês. Fique na paz de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus.